Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de Frente com o Marcinho. Peço que não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário lá e compartilhar todos os vídeos de evangelização da comunidade Boa Nova. E hoje eu tenho o prazer de receber mais uma amiga minha, a Lume, Priscila Lume. É isso ou tem mais? Tem mais coisa, né? Não, esse é o meu nome composto. Aí tem os sobrenomes, né? Então, qual que é o sobrenome, Lume? Yasunaga, parte do meu pai, e Toledo, depois que eu virei uma senhora, né? Então, como você virou uma senhora? Ué, você casou? eu sou uma jovem senhora hoje. Tudo bem, Toledo. Então é Priscila Lume e Yasunaga Toledo. Ave Maria, para assinar isso. Pois é. 2 horas só para assinar, Lume? Só para assinar. Por isso que eu queria que minhas filhas só tivessem 2 nomes. Aí meu querido esposo... querido esposo, Dida... Ele falou assim, olha, eu conheço gente que tem 6 nomes. Aí começou a falar o nome do amigo dele, que tem 6 nomes. Falou assim, tá vivo, nasceu, tá aí, ó, feliz. Não tem problema ter um monte de nome. Vamos botar um monte de nome. Não, só tem problema na hora de assinar, na hora de registrar. Imagina na hora de fazer a assinatura, só isso. De marcar consulta no médico. Coisa básica, De mudar o seu nome. Não, simples. Coisa simples. Lume, você é natural daqui mesmo, de Campo Grande? Natural de Campo Grande, nascida aqui, crescida aqui. Ah, é? Vocês são de que bairro? Você foi criada mais em que bairro? Lá no Pioneiras? Isso. Desde que meus pais casaram, eles construíram a casa deles lá no bairro Pioneiros. E desde então, já fazem mais de 35 anos de casados, eles continuam morando lá. É o mesmo lugar, não mudaram para... Mesmo lugar, mesma casa, só foram aumentando as peças, né? Foram tendo mais filhos, foram aumentando as peças, mas até hoje estão lá. Eu que mudei para as bandas de cá, depois que casei, mas nasci e cresci lá no famoso Pioneiros. Pioneiros, nossa... Lume, é claro, dá para perceber que seus descendentes são japoneses, né? Com certeza. Não, meus descendentes não. Não, meus ascendentes. Ascendentes. Gente, corta. Hein? Mas vocês são da ilha de Okinawa ou não, né? Ou você não sabe disso também? Não, eu tenho a parte da minha mãe, que é de Okinawa. E a parte do meu pai, que é do Japão mesmo, né? A ilha do Japão. Então, a parte dos meus avós paternos vieram lá do Japão, são de lá. E a parte tanto que quando as minhas 2 avós iam conversar, elas não se entendiam. Como assim? Por mais que as 2 sejam japonesas. Porque o dialeto okinawano é diferente. As comidas que a gente tem... quando eu vou na casa da minha avó paterna, eles chamam com o nome, na minha avó materna, outro nome. Nossa, é verdade. Pois é. Eu não sabia disso, não. Okinawa e o Japão, eles têm culturas bem distintas e características diferentes, inclusive na linguagem. Nossa, então eu venho de 2 raças, a japonesa e a japonesa. Ué, Okinawana e a da ilha. Ei, nessa brincadeira toda, o seu pai, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, o seu pai, ele é um japonês, assim, não muito tradicional, né? Ele é uma pessoa, claro, séria e tudo mais, mas também tem muito de brasileiro nele, né? Ele gosta de brincar demais, ele gosta de... Ele não pode ver isso daqui, ó, um microfone, que a gente fala que ele é o piolho do microfone. Ele pega microfone assim... Onde tiver o microfone ele tá pegando, desde velório... homenagem de família, sempre ele. A gente até uma vez viajou no ônibus e a menina do turismo estava lá no ônibus e tal. Ele teve a coragem de ir lá e pegar o microfone dela, eu juro. Mas ele pegou para fazer o quê? Ele queria dar uma motivada no povo. É coach motivacional também. Coach motivacional. Pega o microfone, ele vê o microfone e ele já vai assim, ó. Ei, Diomedes. Eu quero você aqui também, Diomedes, pra gente fazer essa entrevista, hein? Já pensou? Venha, pai. Ô, Lume, conta pra nós como foi a sua catequese. Parece que a catequese sua foi meio forçada. Como que foi isso? Então,
não posso dizer que foi uma pessoa que sempre amou tanto, tive muito amor e carinho por estar na igreja. Né? Então, quando eu era criança, eu ia para catequese na marra mesmo. Meus pais obrigavam, eles falaram assim, né? Enquanto nós formos responsáveis por você, você vai fazer o que a gente te manda. Tipo assim, tanto que eles instruíram em várias outras coisas, e uma delas foi em relação à igreja. A gente morava 2 quadras da igreja. Da São Martim de Lima. São Martim. Até hoje, né? Meus pais moram 2 quadras de lá. E meu pai tinha, assim, até essa... Nos motivava para ir para a igreja, ele fazia a gente, às vezes faltava 2 minutos para catequese, minha mãe falava, ué, vocês estão aqui ainda? Não vai dar mais tempo de ir. Não, botava a gente no carro, andava 2 quadras, deixava a gente na igreja e voltava. Isso era o golpe, era o golpezinho de vocês. Era o golpe. Não, mas claro. era você e a Yuka que Não, fazia? a Yuka não. Não. A Yuka é diferente, né? Era eu e o Hiro. Nós somos, 3, né? Eu e o Hiro, a gente se juntava. Falava, Hiro, e aí, vamos... Aí vocês que botavam fogo. A gente armava. Olha só. A Yuka não tinha idade para ir para catequese ainda. Só que daí ela queria tanto que ela entrou na catequese sem idade, mais nova, e aceitaram e ela ficou repetindo até dar idade para fazer catequese. Ela ficou fazendo uma pré-catequese. Verdade. E ela não é, Yuka? Se for mentira, você fala. Ela vai estar aqui também. Tá? Ela vai vir verdade. aqui também. E aí a gente dava um jeito para não ir na catequese. Até que aconteceu um momento, um ano, não sei se você lembra que era o Dom Vitório na época. Sim. Ele deu uma pausa nas crismas por 2 anos. Não, isso aqui não, em isso Campo não Grande. Não lembro. Foi bem no ano que meu irmão ia crismar. E eles falaram, mas é para os catequizandos continuarem indo. Meu irmão falou, eu tô indo na catequese para crismar. Não vai ter crisma, não vou mais na catequese. Nossa! Aí eu olhei. Rebelde sem causa. Ele falou, quando voltar a crisma, eu volto para catequese. E meus pais aceitaram. Não tinha um argumento, né? Agora eu falei, bom... Eu vou na onda do Hiro. Meu irmão não tá indo, eu também não vou. Aí eu cheguei e falei pros meus pais, olha, quero falar um negócio para vocês, eu não vou mais para catequese. Aí meu pai, apesar de ser muito brincalhão, ele também sempre foi muito rigoroso na nossa educação, nossa formação. Sim. Aí ele falou assim, que história é essa? Não, você vai e acabou. E saiu. Ué? Aí minha mãe, com aquele jeito de mãe, né? Isso. Filha, o que nós podemos fazer para que você continue? Eu falei, nada, não gosto, é muito chato, não faço nada. Enquanto a Yuka fazia todas as tarefas. Sua mãe totalmente diferente do seu pai. Totalmente. E a Yuka, super nerd, fazia as tarefas, fazia tudo, gostava de ir pra catequese, aprendia um monte de coisa, e eu lá, A né? Yuka, com 4 anos de idade, já gostava de estudar. Tava de óculinho e aquela correntinha. Na entrevista dela, você pergunta a correntinha que ela botava no óculos. Para, ela não fazia isso, para. Isso é intriga de irmão. Não, pergunta. Enfim, e aí foi quando a gente mudou para a paróquia São Judas Tadeu, que daí eles encontraram um jeito, armaram assim. Porque como era perto da minha casa, eu não ia, ficava enrolando. E a gente foi para São Judas, que ia todo mundo junto. Então eles falaram, a gente vai acordar todo mundo, 7h30, a gente vai para a missa na São Judas. Da missa vocês já ficam para a crisma, que era uma seguida da outra. E da crisma vocês vão a pé para casa da avó, que minha avó mora lá na Vila Carvalho, minha avó materna. Vão para a casa da avó. E foi quando a gente mudou para a paróquia São Judas Tadeu. E aí meu irmão entrou na crisma e eu também fiquei lá na turma de crisma junto com ele. Mas mesmo assim, ele entrou, mas mesmo tendo esse tempo de 2 anos aí para crismar ainda? Que na verdade isso aconteceu 2 anos antes. Tá, isso. Entendi. Aí com todo esse processo, eu continuei forçada lá na São Martinho, né? Não que eu não gostasse da São Martinho. Eu lembro dos meus catequistas, tenho muito carinho por eles até hoje. Colegas de crisma que depois viraram amigos, né? De jovens, de grupos jovens. Eles têm um grupo lá na São Martinho, eu tinha um grupo na São Judas, nós ficamos muito amigos. Certo. Mas era aquele momento meu, assim, de rebeldia, que eu não queria saber, né? Então, foi esse o processo. E a Yuka acabou indo junto, meu pai e minha mãe acabaram indo junto. Nós acabamos indo todo mundo, a família toda lá para São Judas, por causa da rebelde. Da rebelde? Sem causa. Nossa! E como que vocês foram parar não era Grupo Ágape, não era o Ágape ainda, ou era? Isso.
Lá na São Judas tinha um grupo jovem, que já não era mais tão jovem assim, né? Eram os meninos que começaram o grupo jovem, na época era o PIS, não sei se você lembra do PIS, né? Lembro. PIS. Grupo PIS. E tinha alguns, né, meninos ainda que eram do PIS. E a gente era a turma de Crisma. Aí eu e o meu irmão acabamos ficando na mesma turma, porque ele parou, eu continuei. Caímos na mesma turma junto com outros catequizandos. E o nosso catequista era o Ricardo Moraes. Ô, Ricardo. E o gente boa Ricardo, demais. ele fazia da nossa catequese como se fosse um grupo realmente jovem. Então, ele trazia muitas coisas diferentes do que eu era acostumada a ver na catequese. Diferente daquele catequista só vinha, passava conteúdo, depois passava tarefa, chegava na outra semana, eu não tinha feito a tarefa, aquelas coisas, né? Uhum. E ele já trazia umas dinâmicas, ele tocava violão, então... Ele fazia algo diferente. Fazia. Ele conquistava, atraía a gente na catequese dele. Mais uma vez, a importância do catequista. A gente Verdade. Outros programas aqui, eu falava, né, conversava com os irmãos, e os irmãos sempre falavam do catequista, da importância do catequista na vida da gente, como fica marcado e como isso traz bons frutos, né? Com certeza, fez toda a diferença para mim. Tanto que daí, na última reunião, a gente ia crismar na outra semana, na semana anterior, o Ricardo falou assim, gente, eu tive uma ideia. Ele já estava tendo a ideia, né? Faz tempo. Eu tive uma ideia. O que vocês acham da gente pegar esse grupo de vocês de crisma e vocês se tornarem um grupo jovem? Porque vocês já estão ativos, era um grupo muito bom mesmo. Tinha muitas pessoas. A minha cunhada Jaque era da minha turma, junto com o Hiro, né? Não eram namorados na época, eram só amigos. Tinha a Catrine, você lembra a Catrine? Lembro. Outros irmãos também que passaram pela comunidade. O Eduardo Santino estava lá também? Não. O Eduardo Santino é dessa época? Não. Acho Mas que ele veio mais depois. velho. Não, ele veio depois. O Eduardo participou do grupo lá, o Eduardo que hoje é mecânico. Não? Não. Rapaz, Eduardo, depois você fala isso pra mim. Não, da minha época ele não é não. Enfim, e aí todo mundo ficou feliz de fazer o grupo jovem, menos eu. Ué? Eu falei, você tá de brincadeira comigo. Tudo que eu queria era acabar com essa catequese, agora eles querem continuar com essa catequese. E aí, o grupo acabou continuando e eu continuei mais pela onda, por vergonha de falar que eu não queria e tal. Mas bem nessa oportunidade foi quando, logo depois da minha crisma, a gente começou a frequentar os eventos dos grupos jovens, né? Certo. Que eram os retiros na casa de formação. O Ricardo começou a organizar retiros para nós, inclusive. Foi o retiro que a gente veio fazer aqui na Boa Nova, em 2005. Então, foi quando eu realmente fui entendendo o meu papel, a minha missão, o meu chamado. Entendi. E enquanto jovem, aí continuamos. Lume, eu já percebi que você desde cedo, assim, às vezes não querendo, mas desde cedo você estava de uma forma ou de outra na igreja, porque os seus Sim. pais sempre estavam lá e tudo mais. Mas assim, quando que foi o seu encontro pessoal mesmo com Jesus? Porque assim, uma coisa é você estar na igreja aí, né? Outra coisa é você ter aquele toque de Deus mesmo, aquela abertura de coração para que Deus possa entrar e falar mesmo. Quando que foi? Foi em abril, 3 a 5 de abril de 2005. Nossa, você lembra a data? Lembro. Certinho. 3 a 5 de abril de 2005, que foi o retiro que nós viemos fazer aqui na comunidade Boa Nova. Que chamava de Retiro 1, né? Que faziam muito na RCC. E vocês aplicaram ele pra gente. Inclusive, era você, um pouco mais jovem. Gente, Um pouco eu mais continuo jovem. jovem ainda. E, Um jovem senhor, você Um não está falando jovem isso? senhor, Um jovem senhor, então. e foi nesse retiro que realmente eu entendi quem era Jesus e o que ele queria para a minha vida. Porque até então, como eu falei para você, eu ia na onda. Eu era obrigada pelos meus pais, eu ia na onda porque eu fiz amigos na época lá do grupo jovem, né? Eu ia, né, conforme ia remando, eu ia. Certo. Agora, nesse retiro, eu tomei uma decisão. Eu falei, é isso que eu quero para mim. É isso que esse é o chamado. Muitas coisas que, por eu não ter tido um interesse pela catequese, muitas coisas ficaram realmente para trás. Como, por exemplo, eu não entendia o sentido da Eucaristia.
Jesus Eucarístico, da Santa Missa, do momento da consagração, eu não entendia nada disso. E um momento assim, não foi nem explicativo, doutrinário, no retiro, mas você falou, nós não estamos adorando uma representação de Jesus, ele é o próprio Jesus. Isso marcou muito meu coração. No momento que o padre levanta essa hóstia, ela não é mais o pão, é o corpo, é o próprio Jesus. Isso me impactou, como se eu nunca tivesse ouvido isso. E você entrega a sua vida, foi um momento de adoração. Eu lembro desse momento, a gente fez uma salinha lá em cima. Isso mesmo. Apagou todas as luzes, ficou só a luz da vela no altar e adorando Jesus e falando isso foi mexendo muito comigo. Entregue sua vida para Jesus, Ele quer você, quer a sua juventude, Ele quer você por inteiro. E eu fui falando, puxa vida, algo mexeu comigo. E aí tinha essa vela queimando e tinha um adesivo de Nossa Senhora, aquela assim. Nossa Senhora não é japonesa. Ué, é isso que eu ia falar, Nossa Senhora japonesa. É um tercinho que tem a Nossa Senhora assim, tá. e queimava bem no rosto dela. E aí tocava aquela música Só por Ti, Jesus. Só por Ti, Jesus. E a minha cabeça virou aquela confusão, porque minha cabeça pensava uma coisa, meu coração sentia outra. E foi aquele vulcão dentro de mim. Eu falava assim, eu quero ser como Nossa Senhora. Eu quero iluminar, eu quero me deixar consumir como essa vela. E que a minha vida seja para mostrar Jesus. E aí eu partilhei depois isso, né? A gente... como não sabíamos ainda, né, do acampamento, mas já tinha aquilo na veia, né? Vamos abrir para uma partilha, depois da adoração. E eu falei isso. Até na época eu tinha um namoradinho, um namoradinho, né? De adolescência. E aí eu falei, eu não sei, eu só sei que eu quero... Me mexeu comigo, Nossa Senhora e tal, e tal, e tal. E aí o Ricardo falou, menina, naquela hora eu achei que você ia terminar com seu namorado e ia pro convento. O Ricardo. É o Ricardo, aquele jeito. Isso. Outro coach motivacional também. Coach motivacional. Mas aí, Márcio, depois de muitos anos, eu já estava aqui na comunidade, já estava no caminho de consagração aqui na Boa Nova, e foi feita uma motivação para a gente rezar, né? Em que momento que a gente recebeu o chamado e que o carisma foi revelado para nós. E foi nesse momento para mim, por isso que marcou tanto essa data. De abril de 2005, porque foi nesse momento que foi revelado que eu tinha alguma coisa, eu não sei o que era essa coisa. Hoje eu sei que essa coisa é o carisma Boa Nova que estava em mim. E também essa data me marcou muito, porque foi o dia da morte de São João Paulo II. Nós estávamos aqui no retiro. É verdade. Inclusive foi você que falou para nós, você entrou na capela, triste, e eu lembro, assim, muito emocionada, eu me emociono até hoje. E você disse, né, que a igreja perdeu um grande homem, mas o céu tinha ganhado. Esse homem, que era São João Paulo II. Eu não tinha ainda essa dimensão do quem ele era, do que ele era, até porque a minha fé era muito rasa, né, como eu falei para vocês. Mas depois também na comunidade, a gente teve uma experiência, um retiro lá no sítio de membros. E nesse retiro, a gente assistiu um documentário de São João Paulo II. E foi também falado para a gente rezar a nossa história e perceber a ação do nosso baluarte São João Paulo II conosco. E aí eu falei, Senhor, né, o que esse homem tem comigo? O que você tem comigo, São João Paulo II? Eu comecei a rezar e foi quando veio meu coração. A morte dele, terrena, representou o início da minha vida espiritual, minha vida com Deus. Porque foi no dia que ele morreu, eu encontrei Jesus. Então, para mim, isso ficou extremamente forte, marcado. Por isso que essa data, para mim, é muito especial. E eu guardo com muito amor e muito carinho, muita gratidão. Gosto muito de falar sobre esse retiro. Sempre falo, quando eu vou falar da minha conversão, né? Sempre falo desse retiro, porque marcou muito realmente a minha história. Amém. E a Aline estava grávida, barrigudona nesse retiro. Acho que era do Felipe, né? Eu lembro dela barrigudona. Falava, gente, que menina bonita. Ela casou mesmo com o parceiro. Ué, não tô entendendo. A gente passa um momento tão lindo dentro, agora que quebra. Tem que dar uma quebrada, né? Não, brincadeira. Mas você realmente, assim, foi a primeira referência
para mim, essa vontade de entregar a juventude a Deus, você sempre falava isso, né? Eu gastei minha juventude para Deus e vale a pena. Eu falava, puxa vida, ele está falando que vale, então vale. Então E vale mesmo, Então vale. o seu testemunho da Aline naquele retiro foi realmente fundamental. E para mim é uma gratidão hoje ter vocês, né? Como amigos, irmãos, parceiros, Isso. vizinhos, né? Vizinho, agora é verdade. Uma graça muito grande para mim. Ai, que maravilha, Lu, maravilha, lindo demais ouvir isso. Vamos lá, vamos se recompor aqui, gente, vamos se recompor. Bom, você falou que foi aí que você sentiu também, além do encontro pessoal, nossa, aconteceu de tudo, né? Aconteceu. Foi o seu encontro pessoal, foi o início do seu chamado, né? Que você foi chamado para a comunidade também, né? E o acampamento, como que surge na sua vida isso aí? Isso foi em 2005. Se eu não me engano, em 2007 você faz o acampamento. Quando você começa o caminho vocacional na comunidade, o caminho vocacional? Primeiro veio o acampamento. Sim. Então... Isso em 2007. 2008. Porque, ó, 2005 a gente fez retiro, aí a gente vinha todo ano fazer retiro aqui. Aí a gente fez de novo em 2006. E em 2007 a gente fez o último retiro. Aqui, que foi vocês que fizeram. Você preparou um retiro especial para nós, junto com o pessoal do Guarda de Israel. Eles vieram aqui também. Aí vocês prepararam um retiro muito especial para nós. Porque, na verdade, era o último e vocês já sabiam, só que vocês não tinham contado para nós. E você terminou esse retiro falando, então, irmãos, a gente gosta muito de vocês, tá? Vocês são muito importantes para nós. Mas nós iniciamos aqui na comunidade um modo de evangelização chamado acampamento. Então, agora vai ficar difícil a gente continuar fazendo retiros, porque a gente está dedicado para os acampamentos, a gente precisa dar esse gás nesse momento. Mas, assim, vocês são convidados a fazer o acampamento. Tipo assim, vocês não têm idade, mas você foi tipo, bem isso. Sabe quando você põe o pirulito, ó, mas você tem diabetes, não pode. Foi tipo isso. Só o Ricardo tinha idade, porque a gente era jovem, né? Todo mundo, eu tinha 17 anos ainda. E aí... Mas eu tentei amenizar, gente. Eu tentei fazer um negócio... O acampamento era sênior. A gente era tudo adolescente. Ó, venham fazer acampamento. Vocês não podem, mas venham. Mas não pode. Foi bem isso mesmo, Márcio. Aí que aconteceu? Desculpa, era o que tinha, era o que tinha. Aí que aconteceu? O Ricardo foi fazer em o 4º acampamento sênior. Sim. E a gente foi na acolhida dele, na recepção dele. Ficamos loucos, né? Que é isso? Que loucura que é tipo aquele retiro que a gente fazia na Boa Nova, só que 20 vezes maior. Que é isso? E a gente escutava os testemunhos e aquelas músicas, aquilo tudo me encantou muito na recepção dos acampamentos. Falei, não, eu quero. Aí o que a gente começou a fazer? Vir no grupo de oração. Eu e mais uns 4 jovens do grupo, nós já éramos o grupo Ágape, né? Começamos a vir aqui no grupo de oração para pegar ficha. Só que os outros já tinham 21, 22. Só eu que era mais nova ainda, né? Tinha 18. E aí, o coordenador do acampamento do próximo, o 5º, era o Laércio, Giacomelli. E eu fui lá naquela salinha que eu lembro que hoje era a estação, né? E o Laércio dando 10 fichas, 15 fichas para as pessoas. Leva lá, vê se você arruma alguém para fazer o acampamento. Leva lá na tua paróquia. E despachando a ficha. Quando chegou minha vez, ele olhou para minha cara, essa cara de guria. Quantos anos você tem? 18, ele. Não pode. Não vai fazer acampamento. Não pode, não tem idade. Falei, mas moço! Moço! Eu cruzei a cidade. E ele não me deu a ficha. Os outros pegaram a ficha, menos eu. E aí, eu rezando, porque queria fazer aquele acampamento. E aí passou um tempo, chegou o Ricardo um dia lá no nosso grupo jovem, com a minha ficha na mão. Ele falou, você vai para esse acampamento. E aí foi quando eu tive essa graça de fazer o 5º acampamento sênior. E depois do acampamento, muitas coisas aconteceram, muitas transformações, pessoal, profissional, enfim, né? Da minha vida toda, na minha história.
Uma delas foi ter conhecido o Diego. Então, era essa a minha próxima pergunta. Como que o Diego entra nessa história? Pois é. Eu fiz o acampamento, ele estava servindo, ele estava na música. Eu falava, gente, se eu não posso, por que esse moleque tá aqui? Eu era meio assim, Nossa, tipo... falou! Justiça, justiça, né? Japonesa Falei, revoltada. cara, o que esse menininho tá fazendo aí no acampamento? Só uma pergunta, a Yuka fez acampamento junto com você ou Não, não? a Yuka fez bem mais pra frente. Ela fez em 2010, fez o 10º. Ela demorou um pouco mais pra fazer. É verdade, ela fez o 10º, que a Aline foi a líder dela. Isso mesmo. Foi a líder dela. Exatamente. E eu fui líder naquele acampamento, gente. Por aí você tira como que foi esse 10º acampamento. Foi uma benção. Não, perdão. Não, foi no 11º. Desculpa. Eu lembro ser líder. Então, amém. 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 Então, aí eu fui, no 6º acampamento, eu fui chamada para servir na secretaria. As pessoas não sabiam que eu era uma pessoa super organizada. Eu sou nossa, né? E aí me chamaram para a secretaria. Sei. Só que daí descobriram que eu cantava nas missas, lá no grupo jovem e tal, né? E aí me chamaram para música. Olha, no mesmo acampamento? No mesmo, me trocaram de setor. Mas durante o acampamento? Não, na preparação. Na preparação me trocaram de setor. Antes disso, a gente foi... Não sei se você foi para aquela reunião de tribo que teve em Ribas do Rio Pardo. Que Ribas? Não, foi... São Gabriel. A gente levou... Era São Gabriel ou Nova Alvorada? São Gabriel, que teve o porco, fizeram um porco lá. Foi assim, a gente, como tinha, todas as tribos tinham campistas de todas as cores? Não, esqueci o nome da cidade de novo, do porco. São Gabriel. São Gabriel. Meus irmãos de São Gabriel, um forte abraço. Beijo, pessoal de São Gabriel. São Gabriel. Eles nos acolheram lá, todas as tribos fizeram reunião de tribo lá em São Gabriel. E a gente terminou com um almoço lá naquele salão do porco lá, que tem um porquinho na frente, assim. E depois... Salão do porco, tá. E aí, naquele salão do porco, eu fui... Tinha a mesinha dos músicos, né? Sempre tem. Como que o porco tá? Porco. Essa é a posição do porco, então tá bom. Vai. Aí, é porque o braço do porco é curtinho e ele é gordinho, então ele fica assim. Então tá bom, vai. Não precisa mostrar isso. Não, tá. Aí... Depois, Leandrinho, ver a foto do porco se é essa mesmo, tá? Aí, tinha a mesinha dos músicos e a Fer do Caselli é a minha líder do acampamento. Aí ela falou, e o Caselli estava na música. Caselli tem uma menina da minha tribo que canta. E me levou lá na mesa dos músicos. E o Dida estava com o violão, para variar, ele o violão, né? E disse que fizeram um The Voice comigo lá. Me sentaram lá, falou, canta uma música. Aí fizeram eu cantar Qual é a Chave? Você tá brincando. Qual é o segredo? E aí, abre as portas. E aí, depois nunca mais saí do Ministério de Música, foi assim. Você tá brincando. Dali a gente já foi cantar junto na missa. E dessa missa já me mudaram de setor, me botaram na música do acampamento. E foi quando eu conheci o Diego. A gente se conheceu tocando, né? Conheceu pela música, por isso que eu sou muito grata à música. Conheci ele pela música, grandes amigos e irmãos, né? O Luizão era o nosso coordenador, se tornou um pai para mim também. E os outros irmãos que a gente serve até hoje no ministério, André, José Fernando, Anne. E aí depois foi chegando a Bia, né? O Felipe. E hoje nós somos um ministério, né? Pela graça de Deus e tantos outros irmãos que foram chegando depois, né? Foram vindo, somando conosco. E hoje nós somos quase 50 músicos na comunidade. Nossa, que bênção, bênção, graça de Deus. O Leandro contava que a primeira vez que ele veio aqui no grupo de oração, como que era antigamente, né? Diz que ele pegou, ele sentou, acho que a Bia que veio tocar, não sei. Diz que ele sentou ali, disse, o que você está fazendo? De repente ele já estava no ministério. Era Diz que ele pegou, ele veio para o grupo de oração, de repente ele já estava no ministério. Eu falei, nossa. Era desse jeito. Foi assim que eu comecei também, foi meio no laço, né? Não tem ninguém, vai você mesmo. Não, Vai mas hoje
pela graça de Deus, hoje nós já temos ministérios formados, né? Fazemos escala. No começo a gente tocava toda semana um grupo de oração. Toda semana, verdade. E aí, agora, pela graça de Deus, a gente toca uma vez por mês. Porque tem tantos outros irmãos, né? Que bom, e tá vindo mais, né? Exatamente. E a gente tem que abrir cada vez mais, né, Lume? É igual na pregação do grupo de oração também. Às vezes ficava 2, 3. Hoje não, hoje, graças a Deus, na comunidade, os membros, né? A gente tem vários irmãos que hoje pregam e pregam muito bem, né? São ungidos, levados pela força do Espírito mesmo, né? Verdade. Então, assim, isso é uma maravilha. São os frutos do Espírito na nossa vida comunitária, né? Com certeza. Isso é muito bom. E aí, você namorou quanto tempo? A gente namorou 3 meses e aí eu terminei. 3 meses? Namoramos 3 meses e terminei com o Diego. A gente começou a namorar assim muito na euforia, a gente nem se conhecia direito, né? Entendi. Servimos juntos no acampamento e já vamos, você quer ser de Deus, eu quero ser de Deus, então vamos começar a namorar. Foi tipo isso. Bom, menos mal, né? Menos mal. Não, isso é muito bom. Você quer ser de Deus? Eu quero. E você também? Então, não, mas faltou aquela outra parte da gente se conhecer, assim, né? Quem é você? Quais são seus planos, seus projetos? O que você pensa da vida, né? Enfim, e aí foi quando a gente terminou. Mas eu lembro que ele olhou pra mim e ele falou assim... como que é? Eu ainda vou te reconquistar. Nossa, não, para! Verdade. O Dida falou isso? Falou isso? Eu falei, tá bom, nada a ver. Quando vocês terminaram, ele falou isso? Terminou. Dida, sou seu fã. Rapaz, um homem de decisão. Então, aí foi quase um ano depois que entre muitas indas e vindas, não nossas, né, mas assim da nossa caminhada, eu não deixei de servir na comunidade, ele também nesse meio tempo você já estava fazendo o caminho vocacional? Ainda não, nem eu nem ele. Não. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nós dois ainda não estávamos no caminho, porque foi o ano que abriu o caminho vocacional. O caminho ficou fechado por muito tempo, né? Nós abrimos o caminho em 2010. Isso. Esse ano de 2010 foi o ano que a gente estava nesses impasses, indo e vinda, mas a gente não entrou nesse ano no caminho. A primeira turma, né, que voltou. A gente não era dessa turma. E aí, no final do ano, em dezembro, a gente recebeu o convite da comunidade para entrar no caminho. Mas a gente não namorava ainda. A gente recebeu convites separados, né, solteiros separados, para entrar no caminho. E nós dois aceitamos. A gente estava junto na comunidade, sempre junto e tal. E aí foi quando, no final do ano, 23 de dezembro, a gente começou a namorar. Então, quando a gente iniciou o caminho no outro ano... 2011? 2011. Aí a gente estava namorando. Aí foram 3 anos de namoro, 1 ano de noivado. Em 2015, nós casamos. Que maravilha. Janeiro de 2015. E nisso você já estava em qual parte? Vocês já tinham se consagrado? Já tínhamos consagrado. Nós consagramos em 2014. Então, a gente casou, casado com a Boa Nova. Olha, que história linda, né? Lume, você sempre quis ser professora. Hoje você é professora, né? Mas você sempre quis ser, você andou por outros lados. Como que foi essa descoberta? Então, quando eu era criança, todo mundo tem um sonho, né? Você falava que você queria ser o quê? Eu falava que eu queria ser piloto de avião. Piloto de avião. Não, aí eu falava outra coisa, que minha mãe que fala que eu falava isso. Disse que eu queria ser palhaço de circo. Não mudou muito. Conseguiu! É isso que eu ia falar, né? É uma piada pronta, né? Seu sonho foi realizado. É uma piada pronta, né? Diz que eu queria ser palhaço. Não aqueles palhaços de filme de terror, não é o It, não. Era palhaço mesmo, né? Mas, Leandro tá aqui, você queria ser o quê, Leandro? Fala a verdade. Fala a verdade, Leandro. O que você queria ser? Ter um grupo de pagode. Não, tem um grupo de pagode. Eu tô melhor que ele. Não sei. Eu tô melhor que ele. Bom, então, cada um tinha um sonho. Eu falava, eu quero ser igual a minha madrinha. Aí elas falavam, nossa, a minha madrinha, você quer ser bancária? Aí eu, não, eu quero ser aposentada. Para, Lume! Porque desde que eu entendo por gente, é verdade, falei. Porque você quer ser bancária? Não, eu quero ser aposentada. Porque eu nunca vi Isso não é profissão. Mas eu nunca vi a minha madrinha trabalhando como bancária. Desde que eu lembro dela, ela já era aposentada. Falei, é isso que eu quero pra mim. Receber dinheiro, mas ficar na minha casa. Né? Fazendo bolos e agradando as pessoas, que é isso que a minha madrinha sempre fez por mim. Bolos, me agradando, enfim.
Então eu não posso dizer assim. Desculpa, mas eu queria ser aposentar. Que profissão eu não posso essa? dizer que eu nunca tive assim um sonho de, nossa, como eu quero ter essa tal profissão, sabe? Por isso que eu me confundi muito também no meu ensino médio, toda essa questão. Quando eu cheguei no ensino médio, eu gostava muito da parte de exatas. E aí foi quando eu prestei vestibular só para a parte de exatas. Prestei para ciência da computação e para engenharia civil. E aí eu passei nos 2 cursos no terceiro ano. Falou! Mas eu ralei, rapaz, nunca tinha estudado tanto na minha vida. Estudei muito, muito. Meu ensino médio, meu terceiro ano foi... Não, mas né, nessa situação toda, a Yuka já estava 100 anos-luz. A Yuka... A Yuka é uma outro parâmetro, É outro né? parâmetro. Depois você faz... Não, eu vou fazer com ela, mas com certeza. Mas a Yuka passou no vestibular na Federal, ela estava no primeiro ano do ensino médio, ela já tinha passado. É outro padrão. Não, então pula, vai, Enquanto vai. ralei, enfim, consegui, né? E aí eu entrei na engenharia civil. Fiz o primeiro ano. Quando eu estava no segundo ano da engenharia civil, foi 2009, quando eu fiz o acampamento sênior em outubro. Eu saí do acampamento, assim, tão transformada, com tanta vontade. Eu não sei se você lembra de uma música que cantava no acampamento, que era do Dunga, que falava assim... parece que aquela vontade de ser canta até hoje feliz, ainda. enfim, bateu, começa agora a luta, para esquecer o que ficou para trás. Essa música mexeu tanto comigo que eu falava assim, nossa, a vontade de ser feliz bateu, e eu preciso ser feliz. E aí eu estava muito confusa na minha área profissional, e eu larguei a faculdade igual uma doida, não voltei mais. Fiz o acampamento, não voltei mais para a faculdade. Nossa, seu pai super feliz com isso. Não, meu pai amou. Nossa, meu pai assiste. Diomedes, uma felicidade naquele corpinho dele. Foi bem complicado. Foi um tempo bem difícil para mim, para todo mundo em casa, né? Porque foi uma mudança brusca para mim. Mas ao mesmo tempo eu recebi muito apoio dele, da minha mãe, para eu encontrar aquilo que, né, que realmente, então, se não é isso, o que é? Alguma coisa você né? Foi quando eu comecei a fazer missa semanal, diária. Eu busquei acompanhamento psicológico, fiz terapia, fiz acompanhamento de, como que chama? Vocacional lá de psicólogo, sabe? Para ver as profissões. E foi quando essa psicóloga foi me orientando, falando, olha, você tem muito jeito para lidar com pessoas, você se sente realizado quando você está com as pessoas. Então, por isso que na engenharia eu já não me sentia tanto assim, né? Você lidar com número. Com números, com papel, com estruturas. Isso não é... Ela falou assim, você já ela quase falou para você, sua vocação é comunitária. Né? Você nasceu para estar com irmãos. É mais ou menos isso. Se ela te conhecesse, ela ia falar isso, né? E aí ela falou, olha, você tem muito jeito para educação. É uma coisa que você vai se sentir realizada, mas ao mesmo tempo vai te dar um retorno financeiro, porque você precisa, né? Você vai precisar trabalhar, você vai precisar, né, buscar alguma coisa para você. Então, a educação. Foi quando eu fui para pedagogia. E aí já fui com outra mentalidade. E aí eu vejo a graça de Deus também. Eu recebi o resultado do vestibular dentro do acampamento. Eu estava servindo no acampamento sênior, e aí a gente não tem contato, não usa celular, nada, né? Um amigo meu recebeu uma ligação, ele estava na secretaria, e ligaram lá, aqui para a secretaria da comunidade, para falar que eu passei no vestibular. E lá dentro eu recebi essa notícia. Que isso eu passei foi lá na Federal? Que você na Federal. Aí eu entrei em 2010. Fiquei 2009 todo nessa... Vai, não vai. Em 2010 eu comecei a pedagogia. Nossa, Luna. E hoje eu vejo assim, você, na minha esposa, na Aline, que ela é professora. Nossa, como que eu vejo ela realizada? Sim. Ela é enfermeira formada, né? E também mudou de profissão. E hoje, assim, eu vejo como que ela é feliz pela profissão. Eu vejo você e todas as outras irmãs e irmãos que estão aqui, que são professores, que têm esse dom. Como que é gratificante, né? Porque, assim, se você for pelas dificuldades, pelo salário, você não vai. Não vai. Você não vai.
Inclusive, quando a gente conta o que a gente faz, né? Na educação, na sala de aula, com as crianças, as pessoas falam, nossa, eu não dava conta. Mas é algo assim que a educação é algo que me encontrou. Foi ela que me encontrou, sabe? Eu falo, Sim. A educação me encontrou. E depois da maternidade, então, isso realmente aflorou em mim. Essa visão de realmente, puxa, é a vontade de Deus. A educação é um campo em que eu preciso atuar. Seja dentro da minha casa, seja na minha vida profissional, seja com os meus irmãos. A educação está em mim, assim. Então, eu me sinto muito grata a Deus por ter tido essa coragem de dar um passo de me encontrar, de entender a vontade de Deus e tudo que veio com essa minha profissão, né, na educação. Então, eu me sinto muito feliz de ser professora. Ai, que legal. E você, gente, ela também tem um programa no canal do YouTube da comunidade que se chama Educando em Cristo. Olha aí, a professora. Fala um pouco do programa pra gente. Como que é? Quantos programas já tem gravados? Já foram pro ar? Já, não sei mais. Quase uns 20, né? Não sei dizer. Olha, eu sei que tem muitos programas. Gente, olha, a gente sabe que tem muitos programas, tá? Quantos programas você tem? 24. Ah, não acredito que você sabe. Droga. 24, conheci 24. O Leandrinho tá falando que não. Não? Mas não. Tudo bem. É 24, sim, gravado. Bom, mas sim. Eu tenho vários programas que saem ao ar toda quarta-feira, 2h da tarde. Eu já falei desde assim, já trouxe minhas filhas, tem vídeos com minhas filhas, fazendo coisas práticas. É muito legal, gente. Assiste que é legal. Tenho vídeos mais instrutivos, né? Falei de vários temas já sobre as telas, né? O acesso das telas, que é algo que mexe muito conosco. Já fazendo analogias trazendo passagens bíblicas, falando sobre questões cotidianas e práticas. Essas semanas estão saindo agora com as crianças, trouxe algumas crianças da comunidade. Que é legal. Os programas todos são legais, Lu, mas quando você traz as crianças, é uma festa. Muito eu legal. recebi até mensagem já no meu celular das legal. outras. Ô tia, tipo assim... Eu vi que você gravou lá com meus amigos, mas eu também queria. Aqui, até as crianças da comunidade, vocês já viram como que são, né? Olha, Lume, que maravilha. Lume, muito bom estar falando com você, mas, assim, nosso tempo também já é meio curto aqui. Eu gostaria que você deixasse, Lume, uma mensagem para os irmãos que estão nos assistindo, diante das coisas que nós estamos vivendo. Deixa uma mensagem de ânimo e, principalmente, o que nós temos batido sempre, pedindo para as pessoas voltarem para a igreja. Pararem de ter medo, voltarem a rezar, que é muito, muito importante isso. Infelizmente, essa pandemia fez as pessoas até pararem de rezar, né? Infelizmente. Então, assim, gostaria que você deixasse um recado para eles, deixa uma mensagem de ânimo e pede para o pessoal, volta para a igreja, volta para os grupos de oração, para as missas e tudo mais. Bom, irmãos, então, vou aproveitar que a gente está fazendo um programa de serviço, falando um pouco da minha história, né? Vou dizer para vocês os frutos que eu estou colhendo nesse tempo também de pandemia, que não está sendo fácil para nenhum de nós. Nós não queríamos estar sujeitos a isso que está acontecendo, mas eu tenho uma graça de colher na minha vida espiritual frutos de crescimento com esse tempo, por incrível que pareça. Estou aproveitando desse momento com essa flexibilidade maior de horários, nesse tempo que eu tenho, né, de poder me aprofundar mais na minha vida de oração, ser fiel, né, na minha Lexio Divina, na minha oração do Santo Terço, em todas as devoções, nos sacramentos, nas missas, buscando diariamente a Santa Missa. Coisas que eu não conseguia muitas vezes fazer com a correria, né, do dia a dia. Então, agora que as coisas estão retomando e voltando, eu quero deixar isso como prioridade para a minha vida. Então, em tudo, Deus tira algo bom. De todas as coisas, a gente pode trazer frutos e frutificar na nossa vida pessoal. Então, depende sim de você. Depende da sua vontade, da tua intenção, do teu coração de voltar para Deus, voltar para a igreja. Impedimentos você vai encontrar vários, mas faça desses impedimentos, na verdade,
uma força para que você possa vencer e crescer. Desde que a gente foi permitido voltar para a igreja, eu tenho sido fiel e tenho buscado isso também. Levo as minhas filhas, tenho 2 filhas pequenas, né? Vou sozinha com elas, boto as 2 no carro e vou para a missa, vou para a igreja. Nós seguimos todas os protocolos de segurança. Eu falo que a igreja é o lugar mais seguro que a gente pode ir, que a gente pode sair, né? Com os nossos filhos. Então eu levo as minhas filhas diariamente também comigo, porque isso tem me sustentado. Se não fosse isso, se não fosse a fidelidade que Deus grita e pede para mim, eu não sei o que teria acontecido comigo nesse tempo de pandemia. Então volte, irmão, volte para a igreja, volte para o grupo de oração. Você que era frequentante, assíduo do grupo de oração e de repente se sentiu agora confortável em ficar em casa e não vir mais, volte. Deus, ele chama você para retornar para os irmãos, para estar com os irmãos, mesmo que ainda com restrições. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua companhia, eu preciso de caminhar junto com você. Então, que nós possamos unir forças para resgatar no nosso coração essa vontade, esse desejo de estar juntos como irmãos na igreja, nos sacramentos, nos grupos de oração, nos retiros, nos encontros, nos momentos em que nós temos oportunidade. Então, irmãos, volte para a igreja, vem para cá, vem para a comunidade Boa Nova, vá para a sua paróquia, não deixe de se alimentar do pão e do alimento que é o mais importante para a nossa vida e nossa salvação, que é o alimento espiritual. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, Lu. Obrigado pela sua presença mesmo. Obrigado pela partilha da sua vida, viu? Muito importante para nós e para nós crescermos. A gente sempre cresce quando a gente ouve a partilha do irmão. Eu que agradeço essa oportunidade, fazer um pouco memória da minha vida, né, da minha história. Eu me sinto extremamente grata a Deus. Agradeço essa oportunidade, esse convite. Amém. E você, irmão, que nos assiste, você que já é sócio da comunidade Boa Nova, nós pedimos para que continue contribuindo conosco. Nós precisamos demais da sua ajuda, seja aqui na sede, seja pelo boleto bancário, seja pela transferência, mas nós precisamos demais da sua ajuda para continuarmos evangelizando. E você que nos assiste, que ainda não é sócio, entre em contato conosco, né, nas nossas redes sociais, no Insta, no Face, no YouTube, para que você possa se tornar um sócio evangelizador e nos ajudar a continuar evangelizando. Muito obrigado e até o próximo programa.